Bom, falar de refluxo é um tema um pouco controverso entre otorrino e gastro, porque existe uma briga aí de se dizer que às vezes os sinais e sintomas que a gente considera como refluxo faringolaringeu, na verdade, não são provocados pelo retorno do suco gástrico até a garganta por parte dos gastroenterologistas, né? Então eu vou me basear aqui no que eu vou falar para vocês no tratado de otorrino, tá bom? Assim, então o que a gente vê no dia a dia, né, e estuda a parte de otorrino, a gente vê uma diferença assim importante, né, nesses pacientes que possuem alguma queixa na garganta, principalmente quando você tem aí uma sensação de que tem uma bola na garganta, uma dor de garganta que dura mais de 10 dias, algo crônico já, uma dor de garganta que piora quando você acorda. Então tudo isso aí a gente vai começar a pensar na questão do refluxo faringolaringeu, né? Porque existe a doença do refluxo gastroesofágico e existe o refluxo faringolaringeu. A diferença é que a doença do refluxo gastroesofágico, você tem alterações aqui no esôfago devido ao retorno desse ácido. Qual é o exame padrão ouro para identificar esse tipo de doença? Bom, o exame padrão ouro, nesse caso, seria a pH-metria, mas existem vários estudos que demonstram que o posicionamento do sensor ele pode influenciar muito no diagnóstico, nas diferenças de diagnóstico, né? Então, se você posiciona o sensor mais acima, quanto mais próximo do esfíncter esofagiano superior, que é a entrada do esôfago, é maior a chance desse exame dar positivo. Enquanto que quando você posiciona mais inferiormente, quando você está avaliando a parte apenas do estômago, você vai ter em torno aí de 63% só de diagnóstico positivo para essa doença. O importante aqui nesse caso é a sua queixa, né, com relação à doença e como é que você vai responder ao tratamento. Porque uma das formas até de você fazer o diagnóstico dessa doença se chama prova terapêutica. O que seria a prova terapêutica? Você iniciar um tratamento para aquela doença que é o refluxo, tanto com medicação quanto com a dieta, né? Existem alguns alimentos aí que vão piorar o seu refluxo e você, depois que começa o tratamento, percebeu que teve uma melhora, então fala muito a favor de que aquilo esteja sendo causado por o retorno do ácido gástrico. Então, o refluxo nada mais é do que o ácido que está no estômago volta até a região da garganta e pode provocar sintomas que a gente chama de extraesofágicos, como dor de garganta, a sensação de que tem um bolo na garganta, uma dor de garganta que é só de um lado, pode causar sinusite de repetição, pode causar otites de repetição, entre outras coisas. Crianças com laringomalácia, existem estudos falando aí que de 23 a 100% das crianças vão apresentar algum tipo de vão apresentar refluxo gastroesofágico, piorando o quadro, né? E aí, quais os achados aqui? Então, bora ver aqui o que a gente pode achar como sinal que esse ácido do estômago está voltando até a garganta, né? Então, a gente pode achar principalmente laringite posterior, que é a inflamação e o edema da parte posterior da laringe, alterações na região interaritenoide, que é mais ou menos ali naquela mesma área, ou seja, entre as duas aritenoides, entre as duas partes posteriores da garganta tem uma inflamação, né?
edema das pregas vocais. Então, muitas vezes nós temos edema, pode até provocar o chamado edema de Reinke ou uma paquidermia da prega vocal, né? Uma redundância da mucosa da laringe, leucoplasias. Então, muitas vezes os pacientes chegam no consultório com aquela placa esbranquiçada, preocupados, isso é um câncer, é alguma coisa assim. Muitas vezes você tem que descartar o diagnóstico de refluxo antes, né, de alarmar o paciente. Pólipos, úlceras, granulomas, né, pseudosulco, até a litose nós temos aqui, né? Então, se você, quando você olha essa imagem, fica bem claro, sabe, que se você olhar essas imagens aqui que mostram no livro, você vê que as laringes estão alteradas, estão hiperemiadas, estão diferenciadas aí, né? Então fica difícil dizer que não tem nada, sabe? Então é uma briga aí, e aí o diagnóstico é feito muitas vezes pela laringoscopia, e aí muitos questionam, né, a utilidade da laringoscopia para a realização desse diagnóstico, né, porque existem alguns estudos aí que falam que de uma sensibilidade aí de 53%, então eu acho que depende muito aí da avaliação clínica do paciente, junto com a experiência de quem está fazendo o exame. Mas o exame padrão ouro seria a pH-metria e a impedanciometria, que vai avaliar se realmente aquele ácido está voltando do estômago até a garganta, tá bom? A impedanciometria é um exame difícil, né? Realização pelo convênio aqui na cidade, mas seria um excelente para tirar a dúvida aí de vocês, né? Do paciente e tudo mais. E aí o tratamento, a grande maioria das vezes é clínica, e também a dieta, a questão da dieta. Evitar alimentos como energéticos, café, chocolate, chá pretos, chá que possuem cafeína em geral, refrigerante, bebidas com gás, pimenta, farinha, alimentos muito gordurosos, coisas com extrato de tomate, com muito tomate, muito ketchup, extrato de tomate, isso aí acaba piorando. Outras coisas que podem, chocolate, pode também aumentar aí o relaxamento do esfíncter esofagiano, entre outras coisas, tá certo? Então, se você tem algum desses sintomas, procure seu médico otorrino, um gastro de confiança. O ideal é que eles trabalhem em conjunto aí para resolver e alinhar, para que você tenha uma cura definitiva aí desse problema. Um grande abraço e estamos sempre por aqui. Se gostou, se conhece alguém que precisa de orientações sobre a doença, então se inscreve aí no canal, manda o vídeo para a pessoa assistir, e estamos por aqui. Qualquer dúvida, só deixar o comentário perguntando que nós vamos responder para vocês.